Então, nós vamos levar o nosso pensamento a Deus, pedindo a Jesus, na sua infinita misericórdia, que nos acolha e mais esse propósito dos nossos estudos na manhã, do domingo. E Jesus, junto aos seus mensageiros de luz, nos auxilie, nos inspire, em condições de nossos mentores, anjo da guarda, espíritos amigos, espíritos simpáticos, tanto tem trabalhado no planeta Terra. Nós te pedimos, Jesus, nos sustenta nesse propósito de alimento espiritual, que é o teu estudo de luz, que nos traz refrigério para a nossa alma, para o nosso espírito. Nós te pedimos pela paz do planeta, do país, do universo, pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que a tua infinita misericórdia chegue a cada um de nossos irmãos que estejam necessitados de ajuda, de amparo, aqueles esquecidos que a sociedade muitas vezes não enxerga e não vê, mas nós sabemos que Deus jamais esquecerá um de seus filhos queridos. Nós sabemos que a sua misericórdia está presente, está acolhendo. Assim fica conosco, Jesus. Nós pedimos permissão para mais um estudo da manhã de hoje. Que a tua infinita misericórdia nos fortaleça hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus e viva Jesus. Nosso estudo de hoje, acalma-te. A Deus tudo é possível. Jesus, Mateus capítulo 19, versículo 26. E Emmanuel vem chamando a nossa atenção mais uma vez para as nossas atitudes do dia a dia. Seja qual for a perturbação reinante, acalma-te e espera, fazendo o melhor que possas. Lembra-te de que o Senhor Supremo pede serenidade para exprimir-se com segurança. A terra que sustenta o lar é uma faixa de poças tranquilas. O fruto que te nutre representa um ano inteiro de trabalho silencioso da árvore generosa. Cada dia que se levanta é convite de Deus para que lhe atendamos à obra divina em nosso próprio favor. Se te exasperas, não lhe assimilas o plano. Se te afeiçoas à gritaria, não lhe percebes a voz. Conserva-te, pois, confiante, embora a preço de sacrifício. De certo, encontrarás ainda hoje corações envenenados que destilam irritação e desgosto, medo e fel. Ainda mesmo que te firam e apedrejem, aquieta-te e abençoa-os com tua paz. Os desesperados tornarão a harmonia, os doentes voltarão à saúde, os loucos serão curados, os ingratos despertarão. É da lei do Senhor que a luz domine a treva, sem ruído, sem violência. Recorda-te de que toda dor, como toda nuvem, forma-se, ensombra-se e passa. Se outros gritam e oprimem, espancam e amaldiçoam, acalma-te e espera. Não ouvistes a palavra do Mestre, quando nos afirmou que a Deus tudo é possível, e garantindo o teu próprio descanso, refugia-se em Deus. Então, a Deus tudo é possível. A gente pronuncia isso com muita facilidade, né? Quando a gente vê os sofrimentos das pessoas, o desespero das pessoas nas grandes calamidades, na perca de familiares, de parentes, de amigos, a gente fala com muita tranquilidade. Tenha calma, Deus está no comando. Tenha calma, Deus tudo é possível. Se aconteceu é porque Deus quis. Então, mas e quando isso acontece com a gente? Quando essas coisas vêm para cima da gente, será que a gente vai ter essa calma, vai ter essa disposição, vai ter essa segurança de confiar realmente que as coisas acontecem porque Deus quer, porque Deus está no comando? E Emmanuel ainda nos chama a atenção: acalma-te e segue.
assim, no dia a dia nosso, é possível a gente pôr em prática essa exortação diante das solicitações da vida moderna, face aos dissabores, as coisas que nos acontecem no dia a dia, né? Então, são tantas as dificuldades. Será que a gente vai conseguir colocar isso na prática, né? Essa fé, esse amor, essa confiança em Deus diante dos grandes sofrimentos, se é possível, como que a gente vai conseguir fazer isso, né? A maioria de nós, com certeza, vai responder que para ter calma, para ter paz, para viver em paz, é indispensável o conforto, é indispensável o dinheiro no bolso, é indispensável uma boa moradia. Então, só com essas coisas é que se teria essa paz, conseguiria chegar a esse patamar. Isso é o que a maioria iria responder, né? Seria necessária a saúde, silêncio e tantas outras coisas que a gente considera como essencial para se conquistar a paz. Se fosse possível reunir todos esses elementos, será que isso seria bastante para que o homem entrasse nesse estado de paz, de harmonia? A gente tem que se perguntar isso, né? E a gente sabe que não. Mesmo reunindo todos esses fatores, somando-se todas essas virtudes, essas coisas, o homem vive numa situação que não consegue acalmar o coração, vive numa agitação constante, numa intranquilidade muito intensa. E como explicar essas aflições que estão dentro de cada um de nós, né? É exatamente porque tranquilidade, calma, paz é uma condição íntima de cada ser humano, individual, está dentro de cada um de nós. Então ela não é conquistada através dos bens materiais, através do conforto, através do silêncio, mas sim através da força interior que tem dentro de cada um de nós, da fé que a gente tem que ter firme e segura diante da criação de Deus. Então, Joana de Ângeles, lá em Dimensões da Verdade, se referindo à tranquilidade, em sua meditação, define tranquilo como um espírito bem ordenado, um espírito bem equilibrado, né? Significando que calma, paz, decorre de um estado de ordem interior, uma organização nossa, uma maneira da gente ter o controle sobre nós mesmos, né? Uma boa disposição, certeza interior que se reflete exteriormente. Quando a gente tem essa paz dentro de nós, ela se mostra para fora, para os outros, as pessoas percebem, veem, né? Mesmo a gente não estando buscando demonstrar, mas ela também sai, ela está dentro de nós e vai para fora, né? Trazendo a gente essas atitudes de harmonia, de segurança. Então, essa ordem que a gente tem que estar dentro da gente, ela pode ser adquirida através da educação. É aquilo que a gente falou agora há pouco, o estudo, o conhecimento, a educação da gente mesmo. É uma coisa que a gente adquire na prática do dia a dia. É a mesma situação do amor, da fraternidade, da caridade. Elas estão latentes dentro de nossos corações, mas elas só vão se fortalecer, só vão sair de dentro de nós se a gente começar a praticar, se a gente começar a viver essas coisas. Porque vontade a gente tem, mas a gente pratica, né? No nosso dia a dia, a gente tem essa oportunidade de viver praticando isso. E quando a gente começa a colocar esses conhecimentos dentro de cada um de nós, a gente começa a se melhorar, começa a nossa própria evolução espiritual, aquela evolução que a gente precisa para poder continuar nesse planeta pelo menos por algum tempo. Porque a gente sabe que diante das situações que estão surgindo aí, a grande maioria desses espíritos que estão desencarnando não estão mais ficando aqui na Terra, né? Desde a Segunda Guerra Mundial que já começou esse transporte para um outro planeta um pouquinho mais inferior, numa outra galáxia que não é muito longe daqui,
mas que ainda está em estado primitivo, né? E a gente tem que ter esse cuidado de se melhorar para que a gente realmente possa ter pelo menos o privilégio de continuar por aqui. Espero que cada um de nós já esteja pelo menos um pouquinho mais equilibrado para não correr o risco de ser expulso, né? Então, essas diretrizes, elas são indispensáveis à busca da calma. Praticando isso, esse trabalho vai levar a gente a um estado de espírito mais confiante, mais firme nos padrões evangélicos, sem receios íntimos, né? Equilibrado pela reflexão que leva a agir sem precipitações. Como a gente precisa nos melhorar, como a gente precisa viver um pouco mais essa calma que a gente tanto busca, a gente procura, mas o mundo oferece essa condição? Lógico que o mundo em si não. Todo lugar que a gente sai na rua, sempre tem uma preocupação. E a gente fica ouvindo história, se ficar na esquina vai ser assaltado. Os ônibus estão sendo assaltados toda hora. Os táxis estão sendo assaltados toda hora. O Uber toda hora tem um motorista assaltante. Então, a gente não tem como viver realmente naquela paz que se desejaria. Mas a paz, esse aqui é o problema. A paz, ela está dentro de cada um de nós. A gente não pode procurar paz lá fora. É dentro, nosso interior, nosso eu, nosso íntimo. E essa paz a gente conquista no nosso dia a dia, em casa, na nossa busca por nos melhorar, por aprender, por estudar mais, compreender mais as leis da natureza de Deus, né? E a partir do momento que a gente identifica o esforço de querer fazer o que nos cabe, o que nos é de direito, buscando o melhor, na confiança que, se fizermos nossa parte, a parte de Deus, Ele fará. Então, quando estivermos a ponto de pronunciar qualquer frase irrefletida ou empreender animação contra os outros, ora e silencia, porque o céu te ouve e Deus te sustentará. Isso foi Meimei que escreveu, se não me engano, por Francisco Cândido Xavier. Então, são tantas as frases que nos chamam a atenção e a gente vai deixando, vai passando, né? Continua nessa situação, né? A gente precisa evitar a cólera, os momentos de raiva, os momentos de angústia, de desgosto, porque essas coisas todas, elas afetam diretamente dentro de nós. O que que vem, quando nós estamos de forma natural, nosso coração está sereno, está batendo devagarinho. Mas quando a gente se agita com raiva, com ódio, com rancor, nosso coração dispara, vai a mil, né? A gente não consegue nem perceber, mas se a gente parar nesses momentos, a gente vai sentir o pulsar do coração agitando, batendo uma velocidade enorme. Então, o que isso vai causar? Vai agravar alguma enfermidade que a gente tenha, causar o nosso desequilíbrio mental, afeta o nosso próprio espírito, porque se a gente está com o corpo não sadio, nosso espírito também não vai estar sadio. Os dois têm que trabalhar em conjunto, mente sã e corpo são. Então, nos momentos de contrariedade, o que a gente tem que fazer? Entregar-se à prece e fazer o melhor que estiver ao nosso alcance. Mas a gente consegue fazer isso? A gente consegue trabalhar esse eu? Pelo menos já estamos tentando. Já estamos procurando ver se a gente está parando aqui para ler, para ouvir essas palavras, é porque a gente já está raciocinando, já está pensando sobre essa possibilidade. Isso já é o caminho. Então vamos procurar o quê? Nos esforçar um pouco mais para viver um pouco mais tudo isso que a gente ouve. Então, se não podes, por teus meios, modificar a situação difícil, acalma-te e espera, né? Então, para que se precipitar? Para que meter os pés pelas mãos? Então, é a calma que a gente tem que ter nos momentos de dificuldade, nos momentos de aflição, e levar o pensamento sempre ao alto, saber que Deus está no comando de tudo e que está nos observando, nos acompanhando. Nossos guias, nossos mentores estão sempre nos orientando, mas a gente está acessível a essas orientações. A gente tem que
saber que não está sozinho. Mas a gente consegue captar a mensagem que vem do alto? Na maioria das vezes, não, né? Na maioria das vezes a gente passa desesperado e vai e continua a vida até que Deus, na sua misericórdia, tem pena da gente e alivia o nosso fardo. Todas as coisas na terra passam. A gente ouviu muitas vezes, né? Os dias de dificuldade também vão passar. Passarão também os dias de amargura, os dias de solidão, as dores e as lágrimas também passarão. As frustrações que nos fazem chorar, um dia também passarão. A saudade do ser querido que está longe, também um dia passará. Nós sabemos que nós somos espíritos imortais e que um dia, mesmo distante, nós nos reencontraremos no outro plano ou mesmo nesse plano. Então, um dia essa saudade também passará. Dias de tristeza, dias de felicidade, tudo passará. São lições necessárias que na Terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Nós já ouvimos que tudo que a gente aprende aqui fica dentro de nós e é levado para o além-túmulo. Quando reencarnamos, nós retornamos com essas mesmas experiências incrustadas dentro de cada um de nós e que se desenvolvem com mais facilidade na próxima encarnação. Nós vemos aí as reencarnações atuais, crianças já num patamar elevadíssimo de sabedoria, pessoas muito novas, já cientistas, já cientes do que tem que fazer. Então, são espíritos que já vêm com uma bagagem bem grande, são essas espíritos que estão vindo, inclusive, de outros planetas para auxiliar esse momento de transição nosso. São espíritos que estão vindo já para fazer esse processo de evolução ser concretizado. Enquanto que uns vão sendo retirados por não quererem mesmo, por se manterem no mal, na violência e tudo mais, nas drogas, nos vícios, outros estão vindo para ajudar aqueles que estão se esforçando para continuar. Então, se hoje, para nós, é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante. Elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. Quantas dificuldades nós já passamos na nossa vida, né? Quantos problemas, quantas dores, e todos eles passaram. Quantos ainda virão pela frente? Tantos e tantos, mas também passarão. E nós temos que ter essa certeza dentro de cada um de nós, que tudo na vida passa. O planeta Terra é semelhante ao quê? Uma enorme embarcação. Às vezes parece que vai naufragar, que vai se sobar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isso também vai passar. Olha quantos problemas a gente enfrenta no nosso planeta, né? Quantas catástrofes, quantas coisas causadas pelo próprio homem, as poluições e tudo mais. Mas um dia passará, porque Jesus está no comando dessa nave. Jesus segue com olhar sereno e guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também vai passar, né? Ele sabe que a Terra chegará a Porto Seguro um dia, porque essa é a destinação do nosso planeta e de todos os outros criados. Um dia vai chegar à perfeição. Assim, façamos a nossa parte, o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo da nossa vida aqui, cada minuto, que por certo também passarão. E a gente às vezes desperdiça esses tempos poucos que a gente tem com coisas banais, coisas inúteis, podendo aproveitar na boa educação, na boa leitura,
no bom pensamento. Olha como faz uma diferença a gente ter sempre um pensamento positivo, um pensamento harmonioso, porque envolve não só a nós, mas o meio, nosso bairro, nossa rua, nosso interior, nosso lar. Então, são coisas fundamentais para a nossa vida. Então, tudo passa, exceto Deus. Pessoal, que essas nossas reflexões hoje possam realmente estar dentro dos nossos corações, fortalecendo a nossa jornada, a nossa caminhada, que não é fácil nesse momento que a gente está passando, nunca foi e continua cada dia mais difícil. Até mesmo por causa da mudança planetária que a gente tem acompanhado, os noticiários e tudo mais, as dificuldades que a gente ainda vai ter que enfrentar pela frente, até que tudo isso se resolva. Mas um dia tudo isso passará. Que a paz de Deus esteja com todos nós. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Esse texto é Acalma-te, né? E aí eu estava dando uma olhadinha nessa passagem lá em Mateus, e o contexto dessa passagem, ela é aquele contexto do jovem rico que né, tudo tinha, mas ele queria a vida eterna, né? Queria saber o que era preciso fazer para poder conseguir alcançar a vida eterna. E aí é aquela passagem que a gente sabe, né? Que Jesus orientou a ele a desfazer dos bens, né? Abrir mão de tudo para poder segui-lo. E ele deu fora porque não estava preparado para isso ainda, né? Ficou chateado porque não estava preparado para isso. E aí os apóstolos, né, ficaram assim meio atônitos e tal, porque ele falou em seguida aquela outra passagem do camelo não passar, era mais fácil um camelo passar pelo buraco da fechadura do que um rico, né, entrar no reino de Deus, no reino dos céus. E aí os apóstolos em seguida perguntaram, né, se alguém, né, se era possível que isso acontecesse. Aí Jesus disse, né, que para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. O que é interessante, embora esse texto aqui seja Acalma-te, a gente vê que é o contexto dessa agitação do dia a dia, e a gente está trazendo muito isso para a gente não conseguir tirar essa agitação de dentro de nós para poder seguir em frente. Eu achei interessante que esse rapaz da passagem, o jovem rico, provavelmente ele estava também dessa forma. Ele estava com essa agitação dentro dele, porque embora ele tivesse tudo acessível a ele, né, materialmente falando, ele tinha uma inquietude. Eu até acredito, isso já é uma questão pessoal, de que para ele ter chegado ao ponto de procurar Jesus para poder saber o que era preciso, para poder ter a vida eterna, eu não vejo só que era uma questão sei lá, de querer ser mais ainda, né? Uma questão de vaidade. Não, eu acho, a dedução que eu faço desse jovem é que ele tinha essa inquietação dentro dele. Eu acho que ele realmente desejava alcançar um momento espiritual um pouco mais elevado, né? Só que ele não estava preparado para isso, porque a ligação com a matéria era muito grande. Então, faltava nele realmente uma calma no sentido de enfrentar as consequências de dispor de tudo, de toda a riqueza dele, para poder seguir Jesus. Eu vejo que é um pouco nesse sentido. E aí, trazendo isso para a gente, se a gente for parar para olhar, a nossa própria vida é um exemplo disso, de que é preciso a gente buscar essa calmaria. E por muitas vezes a gente não consegue, porque a agitação está dentro de nós mesmos, né? O seu Lécio comentou, né, que assim, tem momentos na vida que a gente está passando por uma situação mais delicada, você está passando por problemas, e aí é natural que você fique mais agitado, que você fique ou desconcentrado, que você fique desesperado, acabrunhado, e isso tira a tua calma, né? Vai tirando, vai te desequilibrando, né? Mas a vida não é toda assim. Tem outros momentos que você está passando por uma situação um pouco mais serena, um pouco mais tranquila. E isso vai mudando, né? Eu acho que com todo mundo é assim, né? Tem épocas que você está um pouco mais relaxado, um pouco mais tranquilo, as coisas parecem que estão dando um pouco mais certo. Em outras épocas você está, problema atrás de problema, e isso vai tirando a tua paz. Eu acho que o aconselhamento, né, a lição que fica de tudo que está nesse texto,
é de que a gente tem que procurar fazer esse esforço mesmo para poder buscar esse equilíbrio. E daí me lembrou, por coincidência, um vídeo que eu estava escutando ontem, né, enquanto a Luísa estava fazendo a evangelização infantil. Embora não tenha encontro de pais ainda, que eles não fizeram, mas eles colocam uma série de vídeos, né, para os pais que ficam lá guardando as crianças. Aí eles colocam uma série de vídeos motivacionais. E aí, esse título Acalma-te me lembrou logo um vídeo que passou ontem, que é de uma mulher que ela ficou durante anos trabalhando como estátua viva no centro de São Paulo. E aí ela falou, é interessante, ela falou exatamente isso, que a gente precisa buscar a nossa paz dentro de nós. Porque olha que contradição, né? Ela trabalhava de estátua viva, aí botava aquela fantasia, aquela pintura, né? Aquela coisa toda. No centro de São Paulo, naquele fervo, né? Aquele pessoal todo passando os engravatados, a capacha não olha nem para o lado, aí é gente passando, se empurrando, ou então ela falou que às vezes eles chamam lá de rapa, né? Para poder recolher a mercadoria de ambulante, aquela confusão toda, e ela lá, paradona, estátua viva. Só se mexia um pouquinho quando ia alguém, né? Aí ela tinha uma caixinha de mensagens aleatórias. Aí quando passava alguém, ela puxava a mensagem devagarinho. E o interessante é que ela disse o seguinte, que por vezes, como é estátua viva, não pode ficar se mexendo, né, normalmente, mas ela tinha essa caixinha de mensagens, e aí ela tirava devagarinho, câmera lenta, um papelzinho da caixinha e entregava para a pessoa. E aí ela disse que foi quando ela percebeu como nós somos desassossegados, porque muitas vezes a pessoa até queria pegar a mensagem da caixinha, mas a pessoa não tinha paciência nem para esperar aquele movimentozinho dela de tirar o papel para poder oferecer. E assim, e aí ela dizia que ela percebia no olhar daquelas pessoas o desassossego que elas traziam dentro delas. Muitos realmente podiam estar apressados, né, por causa de trabalho, estudo, sei lá o quê. Mas, assim, quem parava para dispor, para olhar para ela, né, que ela tá com a fantasia, né, bonita, aquela coisa. E para pegar o papelzinho, tá na curiosidade de pegar o papelzinho, estava dispondo de tempo. Mas muitos não tinham paciência de esperar nem aquilo, para você ver como a gente é acelerado, a gente é desassossegado, a gente não tem paciência, não tem calma para nada. E aí o mais curioso é que ela falou que assim, esses anos que ela trabalhou como estátua viva, foram assim, foi o trabalho que ela mais teve aprendizado de aprender a se conhecer. Ela dizia que essas horas que ela ficava lá nesse trabalho, por mais que tivesse aquele furdunço, aquele barulho, aquele monte de barulho ao redor dela, ela conseguiu fazer o exercício de se conectar, de se conhecer. Ela conseguia se desligar, ela se ligava na respiração dela, naquela coisa, e ela só desconectava dela quando ela percebia que tinha alguém interessado no papelzinho, né? Porque ela estava de olho aberto o tempo todo. Então ela aprendeu a fazer esse movimento de se conectar com ela mesma, desconectar para conectar com o mundo. E ela disse que isso para a vida dela, cotidiana, foi interessante porque ela aprendeu a ter uma calma que ela nem imaginou que ela pudesse conseguir ter. E nos momentos de dificuldade que ela passou na vida dela, ela sempre lembrava dessas situações da estátua viva para perceber como é importante você tentar ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de equilíbrio, até para você poder enxergar a solução, porque às vezes a solução para o nosso problema está mais perto do que a gente imagina, mas devido à nossa agitação, ao nosso nervosismo, a gente não enxerga. E aí eu me lembrei, eu achei que tem todo sentido, né, dentro disso aqui. E é isso, eu acho que o ensinamento que ela passou na palestra de ontem foi bem interessante. É a gente tentar fazer essa busca, né? Agora, realmente não é uma coisa muito fácil, a gente tem que tentar, de alguma maneira, encontrar cada um a sua solução, né? Uns meditam, outros fazem exercício, outros leem, outros oram, mas assim, encontrar esse momento, acho que é o principal, né, que a gente precisa buscar. Eu achei interessante. No dia a dia, a gente presta um pouquinho atenção, né? Eu sou muito distraída. E por último, assim, dos tempos para cá, se eu tiver algum compromisso, assim, eu fico muito ansiosa, né? Então,
conforme a gente vai passando e trabalhando, a gente vê que aquilo está acontecendo normalmente, sem a gente precisar ficar tão ansiosa, né? Aquilo passa, né? A gente consegue resolver e aquilo passa. Nossa, minha vinda para cá foi difícil, né? Como todos já sabem. Mas no dia a dia, um dia difícil, outro dia era mais ou menos. Hoje eu já consigo refletir mais, aproveitar mais aquilo tudo de bom que eu tenho, né? Como eu já falei, né? Mas certas coisas a gente tem muita dificuldade, né? Porque toda mudança é difícil, toda mudança é difícil, né? E para mim, que era muito solta, foi difícil. Aí completou com a pandemia, né? Ficou todo mundo tendo que se resguardar bastante, né? Então ajudou bastante. Mas no dia de hoje eu sinto assim que eu já venci uma, uma parte dessas batalhas, porque todo dia a gente tem que vencer, né? Então eu já venci um pouco dessas batalhas. Não é vencer de ser a maior nem nada, não. Mas aquilo que me dificultava tanto, né? Já sinto que eu consigo refletir sobre aquilo. Aquilo está sendo um aprendizado para mim, né? E a gente, como a gente sabe, está todo mundo no lugar certo na hora certa, né? Então, havia necessidade dessa mudança, como está havendo necessidade de mudança para todos, né? Então, a gente tem que, no primeiro momento, não é fácil para ninguém, né? Mas passa o dia, como disse, tudo passa, aí a gente começa a sentir, a poder refletir aqueles momentos fica um aprendizado para a gente, né? Então, a minha dificuldade é ainda a ansiedade, né? Que eu fico, né? Ansiedade, eu fico assim, a palavra está fugindo, que eu estou muito esquecida, né? Fica aquela insegurança, né? Ainda tenho uma insegurança para certas coisas que eu tenho que resolver, que depende de mim, né? Mas dia a dia, eu sinto que eu estou vencendo essa parte que eu tanta dificuldade que eu tenho, né? Que eu tinha, né? Então, eu devagarinho estou sentindo que, assim, a, a convivência está sendo muito melhor, né? Então, isso já é para mim, já é uma vitória, né? De poder ter uma convivência mais tranquila, né? Aceitando, né, a mudança, que foi uma mudança muito grande, né? E que no início foi muita dificuldade, mas hoje eu já sinto essa mudança, que é mais fácil e nos traz assim mais uma leveza, né? Que a gente tem confiança em Deus, tudo mais, mas eu tinha assim muita insegurança por último, né? Naquilo que eu precisava fazer, né? Ficava agitada, é, até a pressão às vezes subia mais um pouquinho, né? E eu já estou conseguindo, assim, ter essa parte, fazer essa parte mais fácil, né? Mas que é só trabalho, é um trabalho que a gente tem que fazer de cada um, né? O que é fácil para um não é fácil para o outro, né? Então eu tive muita assim dificuldade no início, né? Hoje já sinto
que estou passando essa fase de adaptação, está sendo mais fácil, né? Não seria para ser assim, né? Mas cada um tem as suas dificuldades, né? É, E esse item 9, eu prestei atenção que isso parece tanto com a gente, como isso acontece conosco. De certo encontrará ainda hoje corações envenenados que destilam irritação e desgosto, medo e fel. Isso é o que mais nós encontramos na nossa sociedade. Olha como esse texto prepara para a gente enfrentar as nossas adversidades, para a gente enfrentar as nossas dificuldades. Ah, isso em várias maneiras, com o vizinho, com o patrão, com um colega de trabalho, ou seja com quem for. Porque o que acontece? Nós não vamos, como nós sempre falamos nos estudos, nós não vamos controlar o outro, nós vamos controlar a nós mesmos. E aí, ela me falou uma coisa muito certa. Tem momentos que nós não vamos superar isso, nós não vamos estar, mas aí a gente não pode ficar nesse estado aqui de irritação 24 horas. Isso aqui, como o senhor falou, é veneno, e veneno mata. Por que que isso é veneno? Porque a irritação, a raiva e o ódio, a perturbação, ela destrói a nossa energia mais poderosa que tem, que é a energia da paz, do equilíbrio. E aí os nossos neurônios, que é o nosso melhor, digamos assim, combustível da vida, né? Porque o que que acontece? Quando nossos neurônios vão se destruindo, vai se degenerando, eles vão se neutralizando e eles não retornam mais. Se você não tiver, se nós não tomarmos conta da nossa mente, de equilibrar, nem a medicação vai fazer o trabalho que foi, digamos assim, danificado. E muitas vezes essa danificação é por nós mesmos. É raiva, é ódio, é mágoa, é tristeza, desejando mal aos outros. Gente, são pensamentos. E nós não vamos faltar. Não tenho dúvida que não vai faltar gente para fazer isso com a gente. Mas eu pergunto, nós vamos permitir que isso aconteça? Nós precisamos sair fora, nós precisamos nos conhecer, como diz São Vicente, conhece aqui a ti mesmo. Porque se nós não entendemos isso aqui que está falando, a gente olha assim, uns parágrafos tão bonitos, tão belos, mas parece que nós já estamos, né? Não é para nós, não, nós já estamos bem mais além, mas não é. Isso aqui faz parte do nosso dia a dia. Então, se a gente não tomar cuidado, que nem diz, orar e vigiar e orar, o que que vai acontecer? As coisas vão acontecendo, bem de longe, bem sutilmente, nos contaminando. Quando a gente pensar, menos esperar, estamos totalmente envenenados. E aí não entendemos como começou, nem onde termina. Por quê? Estamos desligados, estamos distraídos. E foi, olha, achei tão legal essa história do filme que a Elane trouxe, a serenidade dessa pessoa que fazia esse trabalho na rua, porque isso é o conectar conosco mesmo. E quando nós conectamos conosco, nós nos entendemos melhor e entendemos o outro. Agora nós temos que buscar meios. Como foi falado, é meditação, muitas vezes é natação, uma hidroginástica, sei lá, uma leitura profunda, sintonizar com o que está fazendo, que é o mindfulness, né, isso que ele chama, né, que é chamado quando você está totalmente ligado na sua tarefa, seja lavando uma louça, seja limpando uma casa, mas não focar em outra coisa, focar naquilo que nós estamos fazendo. Então, aquilo faz a gente se conectar conosco mesmo e nos conhecer, coisa que a gente não conhece. Esse personagem, que a Ilane deu o exemplo, ela não conhecia, teria coisa que ela não conhecia, mas quando ela veio fazer esse trabalho, ela ficou sozinha, no meio de multidão de muitas pessoas andando para lá e para cá, ela se conheceu, ela se conectou com ela mesma, e esse poder que nós temos. E às vezes nós não usamos esse poder, nós caímos digamos assim, na onda do outro. Se o outro vem revidar, o que que nós vamos fazer? Não vou ficar calado, não vou ficar por trás, eu vou ter que revidar, porque eu vou mostrar que eu sou enérgico. E não é assim, como diz no Evangelho, o mais forte não é o que revida, o mais forte é aquele que entende, é aquele que cala, que muitas vezes mais vale a gente apanhar do que bater. Isso não quer dizer que nós vamos ficar, digamos assim, achar, não, eu mereço apanhar, não, eu mereço sofrer. Não é isso. Que em vez da gente fazer um mal ao outro, que seja nós que recebemos esse, digamos assim, essa indiferença, porque não somos nós o devedor da lei de Deus. É essa pessoa que está se comprometendo com ele
e com Deus. Então, a gente tem que fazer esse trabalho de autoconhecimento, porque isso vai nos dar força para que nós não caímos nesses venenos que nós encontramos aí. E o planeta está repleto desses venenos. Como o senhor Les falou, as manchetes não nos traz mais alegria, não nos traz prazer de ficar de frente a um, digamos assim, numa televisão, ouvindo um jornal. Para quê? Você chega alegre, feliz, pensando que vai sair dali tranquilo, cheio de informação, você vai sair doente. Então, é um veículo que está trazendo doença para nossas casas. Aí eu pergunto, nós temos que ver, selecionar aquilo que é legal e que não é, e ter cuidado para aquele veneno não contaminar nós mesmos, porque isso nem nós somos, digamos assim, estamos livres, né, de cair nesse veneno que anda destilando na rede social, na internet e tudo mais. Mas aí, o que acontece? Somos nós que temos que fazer esse trabalho. Aí tem um item aqui que fala assim, cada dia que se levanta, olha, está falando para nós, olha como é interessante isso. Cada dia que se levanta é um convite de Deus para que Ele atendeis a obra divina em nosso próprio favor, ou seja, cada dia da nossa existência, lembra que a gente fala que todo dia nós temos o livro da vida, cada dia uma página que se vira, né, que se abre, né? E a gente escreve naquela página aquilo que nós escolhemos, porque nós temos livre-arbítrio, temos livre escolha. Então, cada dia, para a gente dar mais valor à vida, né, assim, dar mais valor à oportunidade que nós estamos tendo. Cada dia é um dia da gente construir o bem, é um convite de Deus. Se Deus permite que nós aqui estamos encarnados, num momento tão complicado como nós estamos enfrentando, e assim mesmo, de pé, firme, não, nem sempre estamos bem assim, mas sabemos que Deus está no controle, Ele está acima de tudo. Então, se Deus permite que tudo isso aconteça, é porque Ele conta com cada um de nós, e Ele sabe que nós temos veículo para isso. Ele sabe que esses veículos nos dão força, nos dá foco para nós enfrentar essas adversidades e contribuir para um planeta melhor. Aí eu não só falo para uma família, nós não só estamos falando para um grupo, nós estamos falando para um planeta, que é como se foi falado, uma prece que nós fazemos pelo um irmão, como foi falado, desamparado, pelo o planeta que está passando por momentos difíceis, nós estamos contribuindo para o planeta. Nós não entendemos o trabalho que nós estamos fazendo, porque uma prece, ela rebenta portas dos céus. Então, o que acontece? Não nos custa nada, não precisa nem da gente sair de casa. Nós temos esse veículo na nossa mão. Se Deus permite que nós estamos aqui, é porque nós somos importantes nessa transição, importante nessa grande oportunidade que nós estamos tendo. Mas somos nós, Ele não nos obriga. Olha como Deus é generoso, como Deus é misericordioso. Ele nos dá o veículo e nos pegue, que ore e vigie. Aí somos nós que temos que orar e vigiar e ver se nós estamos realmente contribuindo, se nós estamos realmente fazendo aquilo que Deus quer de cada um de nós. Porque o trabalho, ele é nosso. Então, quando o trabalho é nosso, uma coisa que Deus não pode interferir, porque é como o senhor Les falou, se tudo isso está acontecendo, é que Deus permite. Até mesmo os nossos problemas individuais, nossos problemas físicos, quando acontece, é porque Deus permite. Não é que Ele quer que isso aconteça. Ele não quer. Ele não quer que a gente sofra. Deus não quer o nosso mal. Deus não quer o nosso sofrimento. Mas Ele permite que isso aconteça para que nós nos melhoramos, para que nós nos renovamos, para que nós despertamos. Porque se a gente só viver muitas vezes num momento bom, afável, feliz, satisfatório, muitas vezes a gente esquece outros trabalhos que tem para realizar. A gente vê apenas o nosso lado e esquece de alguém que está do nosso lado, que muitas vezes está esperando o nosso socorro, mas a gente não tem esse olhar amplo, porque nós estamos bem, nós não estamos sentindo nada. Então, Deus permite que a gente passe por algumas adversidades para nos fortalecer, uma experiência que nós vamos levar para o resto da nossa vida, que tudo fica registrado na lei de Deus. Nós podemos até esquecer quando aqui ainda encarnado, mas está tudo registrado no momento exato, nós vamos ter tudo isso ao nosso favor ou ao nosso desfavor. Por isso que não vale a pena fazer o mal, porque isso vai nos atrapalhar e vai nos envergonhar quando nesses registros forem mostrados
o mal que nós fizemos. Como é triste a gente ver que tinha grande oportunidade e nós fizemos o contrário. E não é ninguém que vai cobrar. É nós mesmo, que Deus não cobra nada da gente, Ele nos dá a oportunidade de renovação, de mudança, de transformação. Aí depende da escolha que cada um de nós vamos fazer. E aí não vamos culpar Deus, a culpa, a responsabilidade, ela é nossa. Aí, acho que é no último parágrafo, fala mais ou menos assim: não olvideis a palavra do Mestre quando nos afirma, a Deus tudo é possível, garantindo o teu próprio cansaço. É isso mesmo, é. Refrigera-te em Deus. Ou seja, não olvidemos esse convite. Esse convite se renova todos os dias, todas as noites. Parar para refletir. Senhor, será que eu estou realmente fazendo o que eu vim aqui para fazer? Se eu não estou, me dirige, me ajuda a despertar, me mostra um caminho. Porque às vezes a gente quer tomar decisão por si próprio, porque nós já somos, né? Em certa idade, achamos. Você presta bem atenção, as pessoas com são de idade, o que eles acham? Eles não respeitam os mais novos, porque eles acham que são experientes, e assim somos nós. A gente cresce e tem a nossa autonomia, aí a gente acha que eu decidi por mim próprio. Nós já não podemos, temos que pedir o quê? Direção a Deus. Será que realmente esse convite que Deus nos faz todos os dias, será, meu Deus, me ajuda? Será que nós estamos fazendo a coisa certa? E às vezes, com o ensinamento com uma pessoa dentro da nossa própria casa, ele nos ensina que nós não estamos certos. Nós achamos que estamos certos, mas nós não estamos certos. Se a gente parar para pensar, a gente precisa mudar. E mudar é tão difícil, né? Como mudar os nossos hábitos é difícil. Olha, é mais fácil a gente ver o defeito do que ver aquilo que nós estamos errados e precisamos mudar. E se a gente bate na mesma tecla e vemos que está errado, que não está dando certo, por que que a gente insiste? A gente tem que fazer alguma coisa para ser diferente, para mudar, porque se a gente não mudar, o que é que vai acontecer? Repete os mesmos erros, e não que nós vamos atrasar no nosso progresso, não, porque tudo é conquista, tudo é válido, mas ficamos muito pouco, ficamos parados, estacionados, e o estacionamento é prejuízo, e o prejuízo não é para o outro, é para nós mesmos. Então, nós temos que fazer esse pulo de renovação, essa superação. Quando a gente vê agora nas Olimpíadas, que a gente vê tanta história de superação, né, daqueles irmãos felizes, sorridentes, eu falo para as minhas meninas, gente, nós somos tão felizes, a gente não dá o valor que a gente tem. Olha o nosso corpo, sadio, a gente tem liberdade de ir e voltar. Olha essas crianças, esses jovens, olha o sorriso deles. Eles estão parados ali naquela cadeira, dependendo dos professores, daqueles irmãos que conduzem, dependendo da família, que para localizar, se localizar de um canto para outro. E a gente, isso feliz, alegre. Você não vê tristeza, não vê reclamação. E nós não. Nós estamos sempre querendo mais, querendo mudar as coisas do nosso jeito, inconformado, reclamando. Não, gente, agora, sinceramente, esse texto de hoje, então, deixou para nós um despertar que nós não podemos mais continuar assim. A gente tem que se renovar, a gente tem que mudar, a gente precisa, não tem, nós precisamos, é necessidade. É como se o nosso espírito estivesse gritando: socorro, não dá mais para continuar assim. Vamos fazer um trabalho. É fácil? Não é. Vai ter dia que nós vamos acertar, mas também vai ter dia que nós vamos errar. Vamos ficar tristes? Vamos parar porque erramos? Não! O erro vai nos ajudar para nós acertar mais no amanhã, porque a experiência do erro de hoje vai nos ajudar a não cair nesse mesmo erro amanhã. Não vamos insistir no mesmo erro. E essa insistência está nos trazendo um estado de demência. O que que a gente vê repetindo aí na nossa sociedade? As mesmas coisas, os mesmos candidatos fazendo as mesmas coisas. Poxa, é tão demente, não estão despertando que essa não é a tática, que não está dando certo. Vamos mexer no time. Então, nós temos que mexer no time da nossa consciência também, das nossas preferências, das nossas escolhas. Nós temos que mudar, nós temos que fazer mudança. Porque se a gente não mudar, o tempo passa, o relógio, ó, ele não para. Enquanto nós estamos conversando, o ponteirinho está aqui andando, com o seu pontinho, seus segundinhos, está caminhando. Mas aí,
Quantos segundos a gente poderia aproveitar para mudar? Então, o tempo está passando. Nós temos aí a nossa boa idade, graças a Deus, que Deus nos abençoe, que nos dê muitos anos de vida, e que a gente já tem uma boa experiência, que já dá para a gente ter, assim, uma visão de que nós temos que fazer outras escolhas diferentes, mudar aquilo que está errado, aquilo que está certo, continuar, mas fazendo aquilo melhor. E assim nós estamos fazendo o quê? Transferência, mudança. Nós estamos nos renovando. É aquela água que não pode ficar parada, porque senão ela apodrece. Que a água parada, ela é morta. A água, ela tem que fazer um movimento de renovação. Assim são as nossas vidas. Vamos pedir a Deus nas nossas orações que Ele nos ajude a fazer essa transferência, essa mudança, essa transformação de dentro para fora. É que nem vocês falaram, não é querer ser um santo de um dia para outro, dar grandes pulos. Gente, nós vamos cair, porque não temos alicerce. Nós temos que construir tijolo a tijolo, milímetro a milímetro. E essa construção é de dentro. Não é cobrando do outro, é fazendo, vendo até nós vamos resistir. Se nós conseguirmos resistir, vamos mais um pouquinho. E assim, a gente vai criando um alicerce que nós vamos ver que está dentro de nós, está dentro a paz, está dentro a saúde mental, está dentro de nós a harmonia. Nós só temos que trabalhar ela, trazer ela para o nosso favor e não deixar que o outro faça da nossa vida o que ele quiser. Porque é aquela coisa, né? Se você não domina a sua vida, se você não tem controle, os outros tomam conta, e não é isso que nós queremos. Nós temos livre-arbítrio, livre escolha, a responsabilidade do que os outros vão fazer com nós é nossa também, que nós não vamos permitir. Então, não vamos permitir que esses pensamentos, sabe, que essas doenças aí, esses venenos que estão estilando aí, seja na rede social, seja na televisão, seja verbalmente, venha nos envenenar, não. Vamos manter a nossa paz, que Jesus com certeza está nos olhando, está nos vigiando e está nos dando os caminhos a seguir. Nós temos que parar e ouvir a nós mesmos, ouvir a voz da nossa consciência que Deus falando conosco. Filho, estou contigo até o fim do tempo, ou seja, até quando precisar, estarei eu aí junto, te alicerçando, te ajudando, te amparando, mas eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você me escute. Eu preciso que você me ouça, porque senão não vou poder fazer nada. E aí é aquela coisa, a rebeldia nos traz mais sofrimento. Então, essa é a nossa palavra de hoje. Muito bom nosso estudo de hoje, né? Então vamos acalmar nossos corações e agradecer a Deus profundamente por mais essa oportunidade de estudos, né? Pai, muito obrigado primeiramente pela nossa vida. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, para essa manhã de estudos, trocando ideias, experiências, que a gente possa sair daqui um pouco mais leves, um pouco mais conscientes, que a gente possa sair daqui também um pouco mais esperançosos, com mais otimismo, para poder passar uma semana com um pouco mais de serenidade, um pouco mais de confiança, onde a gente possa ter a consciência que, embora não possamos mudar o mundo, nós podemos fazer o principal, que é mudar a nós mesmos. Por isso nós te pedimos, né, que nos abençoe, que nos proteja, que nos guarde e principalmente que olhe por aqueles que necessitam muito mais do que nós. Aqueles a quem nesse momento falta o alimento, falta a saúde, falta o abrigo, a família e os amigos. Que o Senhor possa enviar seus emissários de luz em nosso socorro, fazendo, né, com que cada um possa ser atendido na sua dificuldade. E que esses mesmos emissários de luz, Pai, possa nos estimular a nos tornarmos pessoas melhores. Fique conosco agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Amém.